Olá, traders! Tudo bem com você? 12 de dezembro de 2025, estou iniciando agora mais um vídeo do canal Terapia para Trader. Estamos chegando agora na segunda quinzena do mês de dezembro, ou seja, o ano de 2025 já está realmente acabando. E o 2026 já está aí, batendo na porta. E o que você fez para que você passe para o 2026? O que você está tirando de proveito aí desse de 2025 que está terminando? Eu vou mostrar para você nesse vídeo como eu faço a análise do ano que está terminando e como eu faço, com base nessa análise crítica, que é uma análise realmente crítica, não é só analisar ali parte financeira, criticamente como eu vou fazer essa análise e como eu vou propor um plano de ação para a gente colocar em prática lá no ano de 2026. Vou passar para vocês algumas coisas que vocês devem analisar com base nisso. E claro, aqui a gente vai precisar que você tenha preenchido nesse ano de 2025 aí o tão importante diário de trading e também de preferência que você tenha um plano de trading. Mas não é para você sair desse vídeo se você parar e pensar, não vou assistir porque eu não preencho diário, isso aqui não vai fazer diferença para mim. Eu te convido a ficar aqui até o final para você entender a importância que tem quando você realmente tem um diário, que quando você coloca utilidade em cima desse diário. Porque às vezes as pessoas não preenchem porque elas não veem utilidade nele. Mas aqui nesse vídeo eu vou te mostrar como é útil você ter essas anotações para você utilizar aqui todo final de mês e principalmente no final do ano, como quando você vai reunir todos os seus 12 diários do ano, né, um por mês, para você fazer essa análise crítica aqui no final. E vou ensinar algumas coisas que tem de passo a passo para você analisar. São coisas que estão dentro da apostila da mentoria técnica Premium. Vou retirar algumas coisas ali que eu acredito que sejam mais importantes, que dá para você já iniciar. Eu já informo que esse vídeo vai ficar grande, então pega caneta, pega lápis, pega um papel, pega o seu caderninho de anotações para você fazer as anotações das coisas aqui que são mais importantes você analisar. E fica até o final. Se você gosta e se interessa da parte de energia, lei da atração, essas coisas, lá no finalzinho do vídeo, lá na última parte, eu vou fazer uma leitura cabalística do ano de 2026 e vou contar para vocês qual a energia desse ano, o que esperar desse ano. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, fique aqui, já aperta no botão curtir para valer a pena, para apoiar o canal, para eu continuar trazendo conteúdos assim para vocês. Então, bora lá! Coloquei aqui uma apresentação para vocês verem, para ficar mais fácil de vocês copiarem, quem tiver interesse. Coloquei aqui algumas coisas que eu analiso em cada diário. Eu faço essa análise mensal, então, quando eu chego agora no final do ano, eu tenho todos os meus 12 diários do ano e dentro desses 12 diários, essas análises aqui já foram feitas. Então, eu posso pegar a análise mês a mês para eu poder ver como foi o meu desempenho anual. Então, por exemplo, dentro do mês, eu vou lá e olho quantos setups funcionaram. Quando eu falo setup, é a configuração que eu utilizo para entrar. Já falei para vocês que dentro da minha entrada precisa ter um evento. Esse evento que é uma configuração de candle, uma figura de candle lá, ou seja, mais de um candle para fazer um padrão gráfico, ou seja, só uma barra, por exemplo, uma barra elefante. Uma barra elefante para mim é um padrão de entrada, é um evento. Essa barra elefante, ela precisa estar numa localização importante, e aí tem as localizações que eu já considero importante. Quem tá lá no Instagram, por exemplo, vê eu postando todos os dias as localizações que eu gosto de fazer as minhas entradas. Então, esse evento, que no caso aqui o exemplo é uma barra elefante, precisa estar numa localização importante, num cenário característico de média a favor do movimento. Quais desses setups que eu utilizei? Barra elefante, BT, Martin Bull, Martin Bear, Bull 180, Bear 180, são todos os nomes de setups que eu utilizo. Você também deve ter os seus. Quais desses funcionaram melhor dentro do seu desempenho? Eu estou dizendo aqui dentro do seu desempenho, dentro dos diários que você preencheu, porque uma coisa é a pessoa te ensinar e falar que o padrão tem 80% de assertividade. Outra coisa é você ir executar, não conseguir ficar dentro do padrão até que ele pague o alvo, não conseguir fazer a identificação para você entrar num time correto. Então, dentro do seu diário, quais foram os setups que mais funcionaram? Então, se você tem um diário preenchido e você nomeia a sua entrada, você vai conseguir mensurar isso aqui. Então, quais setups funcionaram? Qual horário que você foi mais consistente? Eu uso, a maioria dos meus resultados melhores foi em abertura de mercado, 9 horas da manhã.
Não, a maioria dos meus resultados melhores foram 10 horas da manhã, na abertura do à vista. Foram 10h30 da manhã, na abertura do à vista dos Estados Unidos, ou 11h30, igual tá acontecendo agora, né? Porque mudou o horário lá. Mensure quais são os horários, como você vai fazer agora anualmente. Você vai olhar lá no mês de janeiro, qual horário opera melhor, no mês de fevereiro, e vai fazer um apanhado e uma mensuração do ano. No geral, qual é o período que eu opero melhor? Eu opero à noite. Qual é o horário? 21 horas, 23 horas, meia-noite, 5 horas da manhã? Então, vai lá e mensura esse horário. Qual é o movimento que você leu melhor? É um movimento que estava em tendência, em cenário alinhado? É um movimento que estava lateral, eu opero melhor? Porque, de repente, é uma pessoa que gosta de operar, dependendo, usa indicador, não usa indicador, com base no quê? Então, qual é o movimento que você lê melhor? Para você fazer, né, para mensurar isso aí. Vamos para o próximo. Depois, você vai lá olhar a sua execução. Quais foram as entradas do time e as entradas atrasadas? Por exemplo, dentro do mês eu fiz 20 entradas. 15 eu entrei no time. 5 eu entrei atrasada. Por qual motivo eu entrei atrasada? E aí, a partir desse motivo, você vai fazer um ajuste fino para que isso não aconteça mais. Então, se você está no final do ano, você já tem 12 diários preenchidos, você vai lá e vai analisar qual a porcentagem de entradas que eu fiz nesse ano, qual a porcentagem eu entrei no time, qual a porcentagem eu entrei atrasada. É de preferência que essa porcentagem atrasada seja bem menor que a entrada no time. Para você fazer agora uma análise, por que eu ainda estou entrando atrasado? E aí eu vou fazer aqui um plano de ação para que eu faça melhoria nessas entradas atrasadas. A mesma coisa lá atrás, onde que eu falei que eu passei e não falei, quais os setups funcionaram? Os setups que estão funcionando bem, pode virar um padrão para você adotar. Os setups que você não está funcionando bem, mas de repente você gosta muito de executar esse setup, que a gente, querendo ou não, não é para ser assim, mas a gente tem uma preferência por certos tipos de entrada e a gente consegue até identificar melhor essas entradas no gráfico. Porém, às vezes elas são entradas que, de repente, não funcionam. Então, onde você está errando? Você está entrando bem, mas você está errando na condução, você está errando porque você está pegando ela em qualquer lugar, não está dentro do contexto, você está olhando o que está acontecendo ali, que aquela entrada não está... Sabe, fazer uma análise disso para, de repente, você estudar essa entrada um pouco mais, porque talvez ela funcione bem, mas num contexto que você não está considerando, ou talvez até retirar esse setup do seu operacional, se for o caso. Tipo, não vou mais executar esse tipo de entrada aqui, porque isso daqui, na maioria das vezes, não funciona. Só tem como você tomar essas ações a partir do momento que você mensura isso, que você tem anotações disso. Porque tudo que vai ficando no mental, você não consegue mensurar depois. Principalmente se for uma pessoa que ela se estressa muito fácil, entra em dia de fúria, alguma coisa assim. Quando ela sai de lá, ela não sabe nem explicar o que aconteceu. E piorou, que tipo de entrada que fez. Então, é imprescindível que você tenha uma anotação. É incrível quando a gente pega as pessoas que vêm fazer o acompanhamento e começa a instituir o diário de trade na vida dessas pessoas que nunca fizeram um diário. Todas elas relatam a mesma coisa. Eu passei a observar tantas coisas que eu nunca tinha observado na minha vida que eu fazia. Eu percebi coisas que eu nunca tinha parado para pensar. A partir do momento que simplesmente ela começa a fazer anotação. Então, comece. Se você não tem uma anotação, já é a primeira coisa do seu plano de 2026. Pode anotar aí, 2026, primeira coisa, instituir um diário de trading. Se você não tem um diário, possivelmente você também não tem um plano de trade. Então, duas coisas, instituir primeiro, plano de trade, segundo, diário de trade. Então, vamos continuar. Saídas mal conduzidas e principais motivos. As saídas que você considera mal conduzidas, primeiro, você precisa ter critérios para você considerar essas saídas mal conduzidas. Quais são os seus critérios de uma saída mal conduzida? É uma saída que você saiu antes da hora e ela pagou um tanto, tipo dobro depois? O que você considera como saída mal conduzida? Então, vai lá, olha quais são as saídas mal conduzidas no seu ponto de vista e identifique quais foram os principais motivos que te levaram a conduzir mal esse trading. Para quê? Para que você crie ações para ajustar para que não aconteçam mais essas saídas mal conduzidas. A mesma coisa, a condição dos stops. O que acontece muito aqui na condição dos stops?
Tem pessoas que, de repente, têm um padrão de puxar o stop, tipo, coloca o stop técnico, mas assim que a operação começou a andar, já sobe o stop, ou desce, né, no caso, dependendo se for compra ou venda, ou desce ou sobe o stop, para quê? Para ela se livrar daquela dor que ela sente quando ela olha para aquele resultado negativo que está mostrando lá na ordem que está lá no stop. Ou seja, ela não está olhando aqui tecnicamente para o que ela está conduzindo. Ela está olhando para onde? Para o resultado financeiro, para o que ela pode perder. Ou seja, ela não está operando para fazer dinheiro, ela está operando para não perder dinheiro. Tem vídeo sobre isso aqui no canal. Então, vamos prosseguir. Depois, você deve ter instituído regras aí. Quando a gente cria um plano de trading, a gente tem regras. Mesmo se a gente não cria um plano de trading, mesmo se você opera aí a lei do Deus dará, você tem que ter algum tipo de regra. Porque se você não coloca regra aí, também tem vídeo aqui no canal falando sobre isso. Não vai funcionar. Porque aqui você mesmo impõe as regras e você mesmo se cobra as regras. Aderência real, aderência que você acreditava ter. A partir do momento que você mensura, você vai entender realmente se você está seguindo ou não está seguindo um plano que você mesmo se impôs. Então, qual é a aderência real que você tem aí agora neste momento? E qual era a aderência que você acreditava ter ou que você gostaria de ter? Tem coisas aí que eu tenho certeza que você gostaria de fazer e não faz. Descreva essas coisas. Primeiro, não sei de onde vou partir. Descreva todas as coisas que você gostaria de aderir aí dentro do seu operacional para você chegar. A partir do momento que você descreve o que eu gostaria, você vai descrever na frente o que eu preciso fazer para eu conseguir. Já é um primeiro passo para você tirar as coisas aí do mental. E já conseguir, às vezes, daí partir alguma ação que vai fazer alguma diferença. Então, o ponto é começar. Comece de alguma coisa, de algum jeito. Eu não sei por onde começar. Começa, só começa. Escreve alguma coisa, começa. A partir desse momento você vai, eu preciso melhorar isso. Quando você vê, você já escreveu um monte. Mensurar o número de pregões operados versus o número de pregões que você fugiu a essas regras que você se impôs e os motivos. Aí aqui, isso aqui é importante porque para você verificar se existe um padrão de repetição. Existem padrões de repetição que nos levam a cometer os piores erros. Todas as suas maiores falhas, elas advêm de um padrão de repetição. Olha só que interessante, a gente começa a instituir o diário de trading com os traders aqui que eu faço acompanhamento. Às vezes no primeiro dia a gente já percebe padrões de repetição. Que tipo de padrão de repetição? Por exemplo, você conversa com a pessoa na maioria dos dias, ela faz 3, 4 operações, no máximo. Tem aquele padrão, na maioria dos dias. E aí, na maioria desses dias, ela sai positiva. Esse aqui é um exemplo que eu estou dando, tá? Não que todo mundo seja assim, mas é um exemplo que acontece muito. E aí, o que acontece naquele dia que ela entra em fúria? Ela faz as 4 operações, por algum motivo lá, ou ela já bateu a meta às vezes, o que engatilha, que eu percebo que engatilha as piores fúrias, a pessoa já fez uma quantidade de dinheiro e de repente ela resolve operar mais um pouco, e aí ali ela já perde o que ela fez, e aí ali naquele momento ela se transforma. E quando você vai perguntar, isso aí é um padrão que se repete. Todas as vezes que a pessoa percebe que ela vai sair um dia negativo, ou seja, a pessoa não tem dia negativo, ela tem dia de fúria. Então, ali é um padrão de repetição. Então, quais são os padrões de repetição que se repetem aí? Você só vai conseguir analisar isso a partir do momento que você mensurar. Mensurar o que você faz, escrever. Depois, gatilhos. Você consegue identificar e nomear os seus gatilhos? Por quais motivos você entra em estresse? Nem sempre vai ser porque você está olhando lá no financeiro. Tem gente que entra em estresse, às vezes não tem nada a ver com dinheiro. Às vezes é simplesmente pelo fato de que ela não aceita sair um dia negativo. Por quê? Porque ela não se permite estar errada, ela não aceita estar errada. Porque ela quer provar, às vezes, valor, o próprio valor ali no que ela faz. Então, não aceitando estar errada, porque na mente dela, ali nas crenças limitantes que a pessoa tem, ela vai ser considerada incompetente, ela vai perder o valor pessoal, ela vai perder sua integridade, ela vai perder alguma coisa, simplesmente pelo fato dela aceitar um dia ser um dia de stop. E aí acaba que vira um dia de fúria por conta disso. Então,
Quais são os seus verdadeiros gatilhos? Você consegue identificar? Você consegue nomear o motivo pelo qual acontece? Para onde você olha quando isso acontece? Depois, quando a gente vai pensar em resultados, lucro real versus lucro potencial. Quando você termina uma operação, por exemplo, tem uma entrada dentro do meu operacional que tem uma assertividade alta e uma probabilidade também no mesmo setup de acertar alto e de ter um payoff alto, que é quando tem um cenário comprimido entre a média de 20 e a média de 200, dali parte uma barra sólida com a abertura mais próxima possível da média de 20 à média de 200. Ou seja, o cenário está alinhado. Geralmente, se vocês pegarem um gráfico e olhar, vocês vão ver que daí, desse movimento, partem grandes movimentos. Então, é um setup que ele tem uma assertividade alta e tem também uma probabilidade de você pegar um payoff alto. E aí eu faço uma entrada, mas aí quando dá 1 para 1 eu não consigo mais ficar naquela operação, eu saio dela. Então ali foi meu lucro real, 1 para 1. Mas qual foi o lucro potencial daquela operação? Uma entrada dessa forma, principalmente no mercado internacional, que pegam grandes pernadas, ele chega a dar 13 para 1, eu já vi dar até mais que isso. É o lucro potencial. Mas qual foi o lucro real? Então, mensure isso para que você vai fazer ajuste fino para você melhorar as suas saídas, para você melhorar o seu lucro. Então, só tem como você fazer isso a partir do momento que você tem uma anotação disso. Você chega lá no final daquele mês, você olha o que você fez, você olha onde você entrou, porque aí você pode colocar um diário onde você põe o print da sua, exatamente da entrada, você volta lá naquele dia, no dia que você escolhe para você fazer uma análise, você vai voltar naquele dia, dentro do mês isso, você volta naquele dia e você vai lá e olha, meu lucro real aqui foi 1 para 1, mas quanto esse negócio pagou? Pagou tanto. Quando chegar no final dos 12 meses, que você perceber que aqui no mês de janeiro, eu peguei 1 para 1 e ele pagou tanto. Ali eu já liguei uma antena. No fevereiro, eu já fiquei de olho. Quando deu aquele setup de entrada, aquela configuração, eu já fui ali e já peguei 2 para 1. Já melhorou. Terceiro mês, já consegui melhorar mais. Como está hoje no mês de dezembro? Qual foi a melhora? Qual foi o ajuste que você fez? Isso surtiu o resultado? Como está isso aqui nesse momento? Depois, perdas evitáveis. Quais foram aquelas perdas, aquele dia inadmissível, assim, que você olha e pensa, eu poderia ter evitado essa perda se eu tivesse simplesmente, colocado que eu ia parar no terceiro stop? Se eu tivesse simplesmente colocado uma trava na plataforma? Quais seriam as perdas evitáveis? Geralmente são catastróficas, que eu poderia ter evitado. E o que eu posso fazer para que isso não aconteça mais? Qual ação que eu vou tomar? Então, isso aqui, você já vai ter tido 11, no caso, 11 diários aqui para você fazer hoje essa análise, que a gente ainda está em dezembro, O diário de dezembro você ainda não fechou ele. Então, quais são as perdas evitáveis? Com base nisso, o que eu posso fazer para eu melhorar isso aqui mais ainda? Quais são as ações? Depois, você consegue colocar um top 5 dos erros que se repetem aí? 5 erros, pelo menos. Se conseguir mensurar mais, melhor ainda. Mas pega um papel e anota aí 5 erros que se repetem, que mais se repetem. Olhe para esses erros que mais se repetem e procure os motivos pelos quais. Eu estou dizendo motivos, não desculpas. Motivos pelos quais esses erros se repetem. Depois, você consegue fazer top 5 de acertos? Quais são os acertos que devem virar padrão? Por exemplo, eu sempre gosto de usar o exemplo da barra sólida em cenário alinhado e comprimido, Eu sempre uso esse exemplo. Pode ver que a maioria dos vídeos eu uso esse exemplo. Eu uso esse exemplo quando eu vou fazer acompanhamento com os meus traders e eu uso esse exemplo também quando eu estou trabalhando na mentoria técnica. Por quê? Porque eu sei que essa entrada da barra elefante no cenário comprimido é a entrada em que é uma das top 5 de acertos do meu operacional. Por quê? Porque eu já mensurei isso. Então, eu posso dizer que a entrada que eu tenho maior assertividade, maior conforto, maior autoconfiança, melhor leitura, maior payoff, melhor acerto, tudo de melhor. Entendeu? O que você vai ter a partir do momento que você mensurar? Mensurar também é uma forma de organizar o que você faz. É o que eu chamo de operacional.
como você vai operar a técnica que você sabe. Porque uma coisa é você saber a técnica, outra coisa é como você vai colocar ela em prática. Como você vai colocar ela em prática, sim, é como você vai operar. Isso é o seu operacional. Então, essa mensuração aqui é uma forma de você organizar isso. Então, se você quer viver de trading, assim como toda empresa, existe uma parte burocrática e organizacional aqui no trading também. Existe a parte burocrática que você tem que fazer todo aquele levantamento para fazer o imposto, né, que você vai pagar, as DARFs, ou se você vai descontar prejuízo, toda aquela coisa burocrática. Porém, existe também a parte organizacional. Então, é como se fosse uma empresa. Existe a parte técnica lá da empresa, onde eles vão realmente fabricar o produto, no seu caso é lá na técnica, lá na operação, onde você vai fabricar o dinheiro, né, teoricamente você vai fazer o dinheiro. Depois existe aquela parte ali daquela pessoa que vai estar ali sempre olhando ali naquelas operações que estão sendo realizadas ali da empresa, se precisa melhorar isso aqui, se precisa mensurar, se está tendo lucro, se eu posso melhorar esse lucro, quais são os erros que mais acontecem para eu analisar criticamente esses erros, para eu trabalhar isso. É como se fosse a sua empresa. Então, se você tem um sonho aqui, ó, vou viver de trading, você vai pegar a sua empresa e você vai organizar ela do começo ao fim. E no final do ano, as empresas fazem isso. Talvez elas não fazem agora no final, mas iniciou lá o 2026, elas já vão fechar tudo para fazer aquele balanço, aquela conclusão ali do que foi feito, do que precisa ser melhorado, aquela análise crítica ali daqueles processos. Depois a gente tem que olhar, né, para uma das coisas que as pessoas consideram mais importante, que tem gente que fala... Eu acho bom que de vez em quando a gente recebe uns comentários bem legais, vamos falar legal para não ficar outra coisa, né? De pessoas que falam assim, que todas essas coisas que a gente fala aqui sobre parte mental, comportamental, emocional, organizacional, é tudo mimimi, é tudo blá blá blá, é tudo balela. Que o que funciona é simplesmente você seguir a gestão de risco. Ok, vai lá. Vai lá só seguir a gestão de risco pra você ver se dá certo. Coloca aí, vai lá pra você ver. Considera outras coisas como se fossem pilares, não, pra você ver se dá certo. Vai lá numa empresa só e faz só o risco dela pra você ver se dá certo. Depois você vem cá e me conta. Mas não volta, né? Essas pessoas não voltam, porque elas estão indo lá nos outros vídeos azucrinar a vida das outras pessoas. Mas bora lá. Manejo de risco. Das entradas realizadas, o stop... o tamanho do stop da posição estavam dentro do planejado? Quantas saíram no planejado? Consegue mensurar em porcentagem? Quando eu falo aqui do tamanho do stop da posição, é o seguinte, é quando você... mensurei aqui no mês de janeiro as entradas que eu fiz. Eu fiz tantas entradas, vamos continuar no exemplo lá da barra elefante, para ficar padronizado, né? Eu entrei na barra elefante, mas eu saí quando deu 100 pontos. Fiz uma parcial com 100 pontos, fiz uma parcial com 150 pontos, uma parcial com 200, beleza. Quantos pontos tinha a barra? A barra tinha 180 pontos, mas eu fiz uma parcial com 100 pontos. Beleza, o risco-retorno, ele não estava favorável. Se você pega um padrão de executar essas barras dessa forma e sair com risco menor do que o que você entrou, em um dado momento, numa única operação, você vai perder quase que aquela operação inteira que você fez. Então, o intuito é que numa única operação você faça 4, 5, 3, 4 vezes aquele risco. Para quê? Porque depois, se você tiver um stop em seguida, você não vai sair negativo ainda. Ou vice-versa. Se você tiver um stop aqui, na próxima você já cobre o stop e ainda sai positivo com a mesma mão. Não é aumentar a mão para sair positivo, com a mesma mão. Então, isso aqui, às vezes a gente não dá muita atenção e importância para isso, porque não faz diferença no curto prazo. Mas quando você vai colocar isso aqui no papel, ele faz muita diferença no longo prazo. Perdas evitáveis. De todos os dias operados, você considera que houveram perdas que poderiam ter sido evitadas se você tivesse seguido o plano? Ou se você tivesse um plano, que eu vejo que a maioria das pessoas que chegam para fazer acompanhamento comigo, mais de 90% delas não tem um plano. Não tem um plano, não tem um diário que está implantado, que ele preenche todos os dias para que ele possa mensurar essas coisas que eu estou falando aqui. E eu costumo dizer que é 50% da organização
do seu trading, que engloba tudo isso aqui que eu tô falando, 50% dessa organização vai ditar os seus resultados. E a outra parte, a gente vem para a parte de comportamento, de mentalidade, ou talvez até menos que isso, essa parte. Porque tem gente que fala que, emocional é 90%, é 80%. Não é, gente. Poderia até falar para vocês que era para quê? Para poder vender terapia, né? Não seria mais lógico? Até falei isso uma vez no story. Mas não é. Porque a partir do momento que você organiza tudo isso aqui, que você tem um plano para você seguir, quer dizer que você tem uma direção, que você senta aqui, você estará mais seguro, você estará mais autoconfiante, porque você sabe o que você vai fazer. É igual quando você vai pescar um peixe com um arpão, sei lá como que é o nome daquele negócio, que a gente mergulha, vê o peixe e, dispara no peixe. Então, quer dizer, eu estou mergulhando e hoje eu vou querer pegar o peixe tal, eu só quero só aquele. Eu vou mergulhar e vou procurar o tal do peixe. Achei o peixe, o que eu vou fazer? Eu vou disparar. Eu só quero aquele. É a mesma coisa quando eu sento aqui na frente da tela para eu fazer minhas operações e eu tenho um plano. Eu vou sentar aqui e eu tenho um plano que eu vou operar somente quando der a barra elefante naquelas configurações que eu falei para você. Eu vou sentar aqui. Se não der, não tem operação. E na hora que der, eu vou ter segurança. Porque eu sei que aquele negócio paga um tanto, porque eu já vi acontecer não sei quantas vezes. Para isso é importante também você ter um backtest, para você já ver aquele negócio acontecer, para você ter uma segurança naquilo. Organizar o seu operacional para você ter segurança e saber o que você vai fazer vai ser 50% ou mais de todo o comportamental da sua operação. Aqui agora, o que funcionou bem e o que acredita que deve virar um padrão. Não só na parte de setups, que é aquele que você vai instituir, esse aqui eu vou executar mais vezes, mas outras coisas também, como conduzir o stop, o que foi que funcionou melhor para você, então eu vou fazer isso aqui virar um padrão, o tipo de alvo que eu peguei, o que foi que funcionou melhor para mim, então eu vou fazer isso aqui virar um padrão. Isso aqui é uma coisa sua com você mesmo. Não tem jeito. Não tem como você olhar lá o influencer João da Silva, que executa de um jeito, a influencer Maria não sei das quantas, que executa não sei de que jeito. Entendeu? Que isso aqui é você com você, porque você tem as suas próprias crenças, sua própria história, sua própria mentalidade. Só você vai executar isso daí do jeitinho que você executa. Você pode sentar aqui do meu lado ou do lado de quem for, para vocês fazerem a entrada, porque senão era só você entrar, era só você achar uma pessoa que tivesse uma sala ao vivo que realmente fosse uma pessoa que operasse e você seguir o que ela faz, que ia dar certo. Mas não é assim que as coisas funcionam. Cada um é cada um. Então, o que foi que funcionou para você e o que você acredita que deve virar um padrão? E aí a gente vem para as metas técnicas para 2026. Que no caso, se você não tiver um diário, um plano para você fazer isso aqui agora no final do ano, para você mensurar essas coisas e outras coisas mais que você, a partir do momento que você começa a fazer uma análise crítica das coisas, você vai ficando muito melhor em análise. Então, se hoje você faz uma análise não tão boa, amanhã a sua análise já vai estar melhor, porque você vai conseguir ver mais coisas. Você vai treinando o seu olhar. Implantar o plano e o diário de trading para você fazer essa análise e ter regras aqui dentro desse plano para você seguir é uma das melhores coisas, porque você vai organizar sua forma de operar, escolher os setups que dão mais resultados para você, quais são eles que você tem mais facilidade, que dão mais resultado, que você identifica melhor, que você gosta mais também, por que não, né? Delimitar um número máximo de operações, se isso fizer sentido para você. Então, cada pessoa é de um jeito, porque existem pessoas de tipos diferentes de personalidades. Então, veja se isso aqui faz sentido. Veja se existe um sentido em colocar um limite X de stops. De repente, para uma pessoa que não consegue parar quando ela está negativa, é interessante você colocar um limite, pôr uma trava na plataforma. Então, veja qual é o seu caso, porque as pessoas não são iguais. De novo, né? Estou repetindo. Veja qual é o horário fixo que você atua melhor, mas às vezes, de acordo com a sua realidade, eu sei que tem pessoas que não têm horário fixo para operar, porque às vezes elas trabalham no horário de operação e aí opera no momento que dá.
Então, se é assim, tome ações para que você possa ser mais eficaz e eficiente possível quando você sentar ali para operar. Não chegue no gráfico simplesmente porque você não tem um horário fixo, que eu já vi acontecer. A pessoa não tem um horário fixo de atuação, porque às vezes ela está trabalhando e aí sobrou um tempo, ela entra. Aí o que aconteceu? Chegou num dia lá que o mercado já deu aquela pernada. E aí, o que ela começa a fazer? Porque eu cheguei aqui agora, como que eu vou comprar esse negócio? Esse negócio já subiu 2.000 pontos, o que eu vou fazer agora? Eu vou começar a adivinhar topo. Vou adivinhar topo. Aí ele adivinha topo até quebrar a conta. E não adivinha, né? Ele tenta, né? E não consegue. Então, mesmo que você não tenha um horário fixo, mas então tenha critérios. Porque a partir do momento que você estabelece critérios, é aquela questão. Eu só vou operar se e somente se. Ah, mas eu não consigo. Então, você vai ter que achar uma forma de conseguir. Tá dentro daquela filosofia, que tem até um vídeo aqui no canal sobre isso, que é a minha filosofia no trading. Se eu não consigo, eu arrumo uma forma de conseguir. E a forma que você vai arrumar de conseguir não é que o gráfico faça o que você quer. Pode ter certeza que ele não vai fazer. A forma que você vai arrumar de conseguir é uma forma que você vai melhor reagir ao que está acontecendo. Então, como você vai fazer isso se você não tem um horário? Estabeleça. Tudo está de acordo com você estabelecer. Você chegar ali na frente do gráfico, a lei do Deus dará, e clicar, eu já vou te garantir que isso aqui não funciona. Agora eu vou virar a câmera para mim aqui para a gente falar sobre a energia do ano de 2026. Quando a gente vai falar sobre a energia do ano de 2026, nós vamos pegar a cabala e vamos fazer uma somatório aqui dos números de 2026. Então, nós vamos pegar número 2, número 0, número 2, número 6 e vamos somar isso. Nós vamos chegar no número de 10. 10, nós vamos diminuir isso aí ainda ao número 1, porque o número 0 a gente não vai considerar aqui. Então, vamos chegar aqui na energia do 1. E o que que o 1 representa? O 1 representa ali dentro do Cabala a coroa, o princípio, o sopro inicial que dá direção a um novo ciclo. E o que isso vem trazer de força aqui para o universo do trading? A gente vai trazer clareza, intenção, propósito e foco. Então, se você chegou aqui agora sem clareza, sem intenção, sem propósito e sem foco, vai ser um pouco mais difícil de você performar resultados aí em 2026. Acaba que sendo uma coisa muito generalista, porque geralmente quando a gente tem isso, seja lá qual ano que for, será um ano que você terá resultados. Então, quando você tem isso, tanto faz, vai dizer assim, tanto faz. Porém, quando você já tem um ano que traz consigo uma carga energética desse tipo, as coisas vão ficar ainda um pouco mais difíceis se você não tiver essa clareza e esse propósito. Então, 2026, ele é o encontro entre o fim de um modo antigo e o nascimento de uma forma mais íntegra de existir. É o ano em que aquilo que está desalinhado perde força e aquilo que tem verdade e estrutura fortalece. Então, quando você olhar aí para o seu trading, pense: será que tem estrutura? Será que isso aqui tem estrutura? Pensa quando eu falei assim que o trading é uma empresa. Você considera que essa empresa que você está construindo aí em cima do trading tem estrutura para poder seguir? Ou está como se fosse um prego enterrado na areia? Como você considera isso aí hoje? Então, é uma coisa que eu quero deixar aqui para você de reflexão. Então, vamos finalizar aqui a leitura cabalística do ano de 2026. Antes, eu vou pedir que você já curta esse vídeo, já considere apoiar o canal para que eu continue trazendo conteúdos importantes e relevantes para você, para te ajudar nessa sua jornada como trader. Já se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e quando terminar, se você achar que faz sentido, comente e compartilhe com alguém que você pode ajudar enviando para ele essas informações. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga no Instagram. E se você quer contratar uma terapia com acompanhamento, até mesmo uma mentoria técnica premium, ou até mesmo uma constelação ou uma consultoria diagnóstica, o link para você falar diretamente comigo está aqui na descrição desse vídeo. Vamos finalizar. Para o trader, o que isso vai sinalizar? Vai sinalizar materialização, manifestação, realidade e responsabilidade. Responsabilidade, acima de tudo, é uma das coisas que eu vivo batendo nessa tecla. Precisa ser responsável pelos próprios resultados. A partir do momento que você é responsável pelo seu próprio resultado, você entende que é você e você. Enquanto você não entende que é você e você, você estará sempre buscando culpados.
Tem vídeo aqui no canal também que fala sobre isso. Então, o que significa aqui para o trader? Significa que é o ano de concretizar o que foi preparado. Então, você preparou alguma coisa? Se você não preparou, ainda dá tempo, porque a gente ainda está chegando no dia 15 de dezembro. Dá tempo de você parar. Ao invés de você querer buscar o resultado que você não conseguiu fazer em 2025, que eu estou vendo aqui uma corrida de pessoas que não tiveram resultados e estão, tipo, né, querendo fazer a qualquer custo aqui agora nessa finaleira, gente, quem fez, fez, quem não fez, não faz mais. Então, pega esse tempo que ao invés de você querer recuperar resultado, que essa palavra recuperar, já falei que ela é muito perigosa e arriscada aqui nesse mundo, vai criar seu plano, vai instituir seu diário, vai colocar ali suas ações que você vai colocar aqui nas suas pequenas metas para 2026. O que isso vai significar? Ele é um ano que ele vai transformar intenção em forma. Ele é um ano que ele vai trazer ordem para dentro do caos. Se você tiver uma direção. Se você não tiver uma direção, você está, assim, ó, qualquer caminho serve. A direção que vai trazer para você é você ter um plano aí claro para você seguir. Tá? Então, são novos começos, são direções claras, é foco, é presença, e a energia do ano ela pede disciplina, ela pede construção limpa, ela pede um início consciente e ela pede assumir uma responsabilidade pela própria prosperidade. E quando eu falo aqui sobre disciplina, eu já falei que não é buscar pela tal da disciplina, é buscar pela constância, porque quando você é uma pessoa constante, a disciplina vai ser uma consequência. Então você só vai ser constante se você tiver alguma coisa para você seguir, para você executar, se e somente se. Então, aqui dentro do trade, são essas coisas, são esses planos, são essas direções que você precisa tomar aí na sua vida. E na sua vida, as coisas que você quer melhorar, que você também precisa olhar para isso. As coisas que você faz ali na vida, se a vida está desorganizada, aqui no trading também está. Se você não tem horário na vida, aqui no trade você também não consegue priorizar. E aí é aquela questão, você opera sempre correndo, porque você não pode passar um dia sem olhar para isso aqui, e aí você chega aqui com ansiedade no gráfico. É tanta coisa que está envolvida aqui, nas coisas que você traz para cá que você não faz ideia. Então, se você conseguir escrever, lembra que eu falei, comece a escrever, se você começa a escrever, dali vão surgindo novas ideias, então coloca aí no papel quais foram as 10 maiores lições que você teve nesse ano de 2025. A partir dessas maiores lições, coloca na frente de cada lição ações que você pode fazer para você. Se foram lições ruins, ações que você pode fazer para você melhorar essas lições para que elas não te dê novas lições lá no 2026, tá? Não é excluir as coisas da vida, é ir apesar de. Então, se eu sei que eu tenho medo, vou apesar de. Se eu sei que eu sou ansioso, eu vou apesar de. A partir do momento que eu vejo que isso está ficando patológico, sim, eu preciso de ajuda. Mas se eu não consigo me organizar, eu vou repetir padrões. Então, se você consegue, mensure aí, padrões que você já sabe que você repete. Pegue um papel, anote esses padrões. Todos os padrões que você consegue mensurar. Todos. Conseguiu mensurar? Vai colocando ali na frente ações que você pode tomar para que você não repita mais esses padrões. Os acertos que você tem, você consegue mensurar para que eles vão virando padrões? São os acertos que vão basear para você fazer os pequenos ajustes finos. Cada vez melhor. Eu costumo dizer, todo dia as pessoas mandam um bom dia para mim, eu mando um bom dia para as pessoas que eu faço acompanhamento, que eu faço um acompanhamento que a gente tem as sessões de terapia, a gente fala por WhatsApp todos os dias. E sempre quando a pessoa manda para mim como você está, eu respondo, cada vez melhor. Por quê? Porque eu tenho que ter sempre uma visão de expansão. E eu só tenho uma visão de expansão quando eu tenho uma mentalidade para o mais. Uma mentalidade que não fica olhando só para o problema, mas que ele vai olhar para a solução. Que é aquela questão que eu falo, operar para fazer dinheiro ou operar para não perder, que é diferente. Tem vídeo aqui sobre isso. Então, quais serão as suas principais prioridades para 2026 e qual que é o seu compromisso interno com a prosperidade? Vê se você consegue mensurar isso aí no papel, tá? E eu vou ficando por aqui e eu te espero aqui no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Te espero aqui.